As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira recebemos Luís Filipe Pereira, antigo Ministro da Saúde, nos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Fez assim que sim com a cabeça a música. É tipo, género. Sim, o tom, a música, o tom agrada. É apropriado. Coloca-nos logo lá. Sabe como é que funciona? São 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Se não acertar, não recebe nada, não é? Vamos ver. Começamos por uma fácil. Quantas mulheres ocuparam até hoje o Ministério da Saúde, contando com a atual Ana Paula Martins? Ia fazer contas alto, não é? Pode pensar alto, assim os ouvintes vão vendo. Portanto, Leonor Beleza, Ana Jorge, Marta Temido. Sim. Há mais uma. Ana Paula Martins, que conta também. Sim. Claro. Faltam. depois há uma que tem o nome de um bairro de Lisboa. Já vai em 4. Já vou em 4. Sim. Já não falta tudo. Já não falta. A Manuela Cães? Cães, quero eu. Sim. Ainda. Exatamente. E ainda. Aquela do nome do bairro Lisboeta. É que Há falta, mais não é? uma. Há mais uma. Agora já estamos a dizer tanto. Há pelo menos mais uma. É socialista. Ainda por cima eu sou de Lisboa. Exato. E quando eu lhe disser, se não se lembrar, quando eu lhe disser, vai dizer, pois é. É essa, não é? É essa. É. Que é socialista, podemos dar mais uma dica, não é? Onde está um... Roseira. Com certeza. Com certeza. A Maria de Belém, claro. 6. 6. Ana Paula Martins está isenta de culpa nesta polémica que envolve o ex-diretor do SNS, Gandra de Almeida. Não, as afirmações quer da Sra. Ministra, quer do próprio Primeiro-Ministro, referem que não tinham maneira de conhecer a incompatibilidade. E nesse aspecto eu não tenho forma de avaliar, ou acredito que eles estão a dizer a verdade. E, portanto, mas não há aqui um passa-culpas de um governo para o outro? Não, quer dizer, o que eu acho é que tem este tema, aliás, como é natural, tem sido utilizado na luta política, o que é normal, tem acontecido. E estes argumentos que nós assistimos são basicamente argumentos que eu diria, repetindo, que se inserem na luta política. Acho que deveremos deixar passar o tempo, não muito tempo, como é óbvio, para que o IGAS, ou seja, a Inspeção-Geral de Saúde, possa dizer publicamente o que é que aconteceu, porque é a única entidade que, de uma forma legal, que é a entidade legalmente competente para esclarecer e para ter uma decisão sobre isso. Eu acho que é um pouco bom senso deixar passar o tempo, não muito tempo, obviamente, isto tem que ser esclarecido com alguma brevidade, mas deixar que o IGAS venha dizer o que é que, na sua opinião, porque é, eu repito, o órgão legalmente competente para o esclarecimento público. E Álvaro Santos Almeida é uma boa escolha para ficar à frente da Serviço Nacional de Saúde? Eu penso que sim, eu penso que ele tem um bom background nesta área da saúde, é professor, como nós conhecemos na Faculdade de Economia do Porto, também lecionou um mestrado nesta área da saúde, é uma pessoa que já teve funções de direção na entidade reguladora da saúde. Já agora deixem-me só uma curiosidade, como sabem, fui eu na altura foi no meu tempo que foi criada a entidade reguladora de saúde, foi o Rui Nunes o primeiro presidente, e ele depois já não fui eu que o nomeei, já foi, creio eu, que o António Correia de Campos. Mas, portanto, tem experiência, para além disso, também adquiriu experiência na Administração Regional de Saúde. Portanto, é uma pessoa com experiência do terreno, com conhecimentos do setor. Agora, é óbvio que as suas características pessoais também vêm ao de cima, da sua capacidade de liderar uma equipa, e eu acredito que sim. Portanto, vamos esperar, e eu penso que é uma boa escolha. E é uma boa opção esta arquitetura de uma direção executiva do SNS e de um Ministério da Saúde? A discussão agora também passou muito para aí. Ainda bem que me coloca essa questão, porque me dá um ensejo de dizer algo que eu gostaria de referir. Eu próprio, muito antes
do governo do Partido Socialista ter colocado no terreno esta estrutura, já eu tinha escrito sobre isso. Aliás, da minha área política, fui eu praticamente o único, que já muito antes da criação da Direção Executiva, vinha alertando e advogando a necessidade de uma estrutura como esta. Está escrito até num livro em que eu participei com vários autores, tenho N artigos publicados na comunicação social. E porquê? A máquina da saúde é uma máquina muito complexa e de grande dimensão. São 150 mil pessoas. Tem um orçamento neste momento se aproxima dos 17 mil milhões. Depois, como nós sabemos, a gestão de recursos humanos na área pública tem grandes deficiências. Aliás, E muitos desafios, muitas dificuldades. A meu ver, é uma das causas da ineficiência do Serviço Nacional de Saúde. Também publiquei um artigo há pouco tempo sobre isso. Portanto, faz todo o sentido e é necessária a estrutura que existe hoje da Direção Executiva, independentemente de ter sido um Partido Socialista a criá-la. Faz sentido. Agora, se me pergunta... Mas tem resolvido os problemas? Pronto, agora, se me pergunta o que é que tem acontecido, já há algo que ninguém tem agora referido, que eu gostava também aqui de dizer. A estrutura que foi criada, a Direção Executiva, que eu chamava a criação de um CEO, a meu ver, precisa de uma alteração e até com algum significado. O que é que eu quero dizer? As competências do CEO não foram bem desenhadas. Até agora, isso não foi grande obstáculo. Isto que tem acontecido tem a ver com outros aspectos, já lá vou. Portanto, eu acho que é de manter a Direção Executiva. Ela é necessária. Aliás, existe nos outros países, fundamentalmente nos países que têm um modelo de serviço de saúde como o nosso, a começar pelo National Service inglês, de onde nós tiramos o modelo, que já tem há muitos anos. Aliás, como regra, todos os países que têm um modelo como o nosso, que chama-se, desculpem o termo, Beveridge, ou seja, o modelo inglês, os dinamarqueses, por exemplo, todos eles têm esta figura. Portanto, vamos dissociar entre o que é a estrutura que precisa de ser melhorada, do desempenho do titular que naquele momento está a geri-la. Portanto, eu acho que, digamos, tem aparecido agora afirmações, não sei o que mais, vamos acabar com a estrutura. A estrutura não tem a ver com o que tem acontecido. Mas agora o Governo já lhe retirou algumas competências, já não posso dizer se esvaziou, mas retirou-lhe muitas das competências. As competências é um aspecto importante. Já agora, deixe-me só 2 minutos para me falar sobre isso. No fundo, o que nós necessitamos do que é de uma liderança que, portanto, que tenha uma equipa que possa gerir um conjunto muito largo de recursos, quer humanos, já referi, quer financeiros, quer físicos. Temos centenas de lugares de prestação de cuidados de saúde, quer na área dos cuidados primários, vulgo centros de saúde, quer nos hospitais. E para isso precisamos de uma equipa. E precisamos do quê? Precisamos de uma distinção entre do nível político e do nível operacional e técnico. E, a meu ver, o CEO, o diretor executivo, tem que ter poderes quer nas áreas de recursos humanos, quer na área financeira, quer na área dos recursos físicos. Bom, e quando foi criado, não está bem clarificado onde começam os poderes do diretor executivo e, por exemplo, da ACSS, da Administração Central de Cuidados de Saúde, ou até da SPMS, dos Serviços Partilhados da Saúde. Há aí algo no início que foi mal desenhado e tem que ser corrigido. Na minha opção, e está escrito, digamos, eu sempre pensei num CEO que presta contas ao responsável político, mas que tem autonomia, eu até iria mais longe, autonomia que está escrita na legislação em termos operacionais e técnicos para fazer funcionar, para entregar, passo o termo, para entregar resultados. Para entregar. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Ainda aqui na área da saúde, qual é que é o número da linha SNS 24? 824. Como? Diga lá melhor. 800... 800 e 24. O 24 está bem, mas 20... não é só 800. 808. 808, peço desculpa. É sinal de que não precisa. Não, aliás, não precisa. Por acaso já utilizei, infelizmente, uma das vezes, mas isto também tem a ver com, se me permitem esta expressão, é porque eu sou daquelas pessoas que só muito recentemente, só há 2 meses é que tenho médico de família.
Faz parte desse numeroso grupo. Eu tenho uma vida profissional de há 50 e tal, 60 anos. Portanto, só há 2 meses é que tive médico de família. E, portanto, como há 5 milhões de pessoas em Portugal, quer através de seguros de saúde, quer através dos subsistemas públicos, a ADSE é um exemplo, que recorrem ao privado, por necessidade. E talvez esteja aí a explicação. A explicação para não ter recorrido. Mas agora o número entrou nas nossas vidas. Parece-lhe que é a forma de combater as falsas urgências? Sim, é uma das formas. Nós, de facto, precisamos de esclarecer a opinião pública, dar informação à opinião pública de que as urgências é de last mile, isto é o último, digamos, o último recurso. Bom, é evidente, no entanto, que é preciso compreender, as pessoas é preciso compreender, uma pessoa tem uma dor, tem um problema, não tem a quem se dirigir, não tem médico de família, não tem um centro de saúde, obviamente que vai para o hospital, como é óbvio. Portanto, aqui não basta apenas esclarecer e colocar no terreno este tipo de coisas. Precisamos de criar alternativas nos cuidados primários. O principal dissuasor da população ir para os hospitais é termos uma estrutura de cuidados primários que dê resposta. Esse é que é o problema. E não a triagem, como está aqui a acontecer. Muito bem. 10 pontos. 10 pontos, vamos em frente. Pertenceu a um dos governos mais curtos da história da democracia portuguesa, aquele que foi liderado por Santana Lopes. Ela recorda-se quantos meses é que durou esse governo? Durou de junho... Vamos lá contar, então. Vamos lá contar. Estamos a obrigá-la a fazer muitas contas. Sei quando acabou. Sei que acabou em fevereiro de 2005. E creio eu que o José Manuel Durão Barroso foi para Bruxelas em junho de 2004, se não estou enganado. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quanto é que disse? 7 meses, creio eu. Foram 8, acho que podemos considerar. Se contássemos bem estas contas de julho a fevereiro, foram 8 meses que eu contei aqui pelos dedos. Acha que o governo atual tem condições para cumprir a legislatura no quadro parlamentar presente? Bom, é um quadro parlamentar muito instável neste momento, porque o partido que está a governar, portanto, o Partido Social Democrata, não digo que não tem aliados naturais no Parlamento. E, portanto, é obrigado a apresentar iniciativas e a discuti-las quase caso a caso. Peça a peça. Peça a peça. E, portanto, não é a melhor forma de poder permanecer no governo de uma maneira estabilizada. E isto penaliza, de facto, digamos, a gestão do país, porque há decisões de fundo que têm que ser tomadas e elas precisam ser tomadas com alguma urgência. A saúde é uma delas. E não estão a ser tomadas medidas de fundo? Não, porque, ao fim e ao cabo, acabam por se diluir, sobretudo na opinião pública, nesta luta política, eu digo isto, dizes aquilo, e as pessoas, quando ouvem estas coisas, as pessoas estão basicamente preocupadas em chegar ao final do mês, por exemplo, e terem dinheiro para o final do mês, do emprego do filho, por exemplo. E este bruabade, este do passa-culpas, acaba por ter um efeito que são todos os mesmos. Isto não há diferença. E não é verdade. E, portanto, eu diria que esta solução de um governo minoritário não é a melhor, mas foi aquela que a população... Que resultou das eleições. Nós já vimos a dificuldade que foi aprovar o Orçamento de Estado para este ano, mas feitas as contas e na lógica do PSD e do CDS, se quisermos lá de que é que serve então estar a governar nestas condições se não vão poder fazer reformas ou mudanças de fundo? No entanto... Eu, aliás, deixa-me dizer isto, também muito recentemente escrevi um artigo em que toquei este aspecto. Tome, por exemplo, o primeiro governo do professor Cavaco Silva. Aliás, 85, 87. Em que eu participei, como secretário de Estado. Está a falar do primeiro sem maioria. 85, 87. Exatamente, em que eu participei como secretário de Estado da Segurança Social. De facto, também era minoritário. Portanto, teve um papel importante de apresentar na opinião pública as principais reformas que teriam que ser feitas. Ele não tinha capacidade para as fazer, mas há um aspecto que é importante, que é colocar no público os verdadeiros problemas. Deixa-me dar um exemplo com a área da saúde. Eu defendo há muitos anos, enfim, creio que conhecem, que nós precisamos de uma reforma profunda da área da saúde. E essa reforma profunda tem que passar pela evolução do SNS para um sistema nacional de saúde. Não é uma questão de semântica, é uma questão concreta e é de fundo. Isto é, temos que ter
as 3 iniciativas, a pública, a privada e a social, a prestarem cuidados de saúde à população. Como o Estado pode contratualizar com a iniciativa privada e com a iniciativa social cuidados de saúde para a população. A população vai aos estabelecimentos que estão a ser geridos, que foram contratualizados pelo Estado, da mesma forma que vão aos hospitais públicos. Temos um exemplo concreto, o das parcerias público-privadas. Tiveram excelentes resultados que foram comprovados pelo Tribunal de Contas e pela Entidade Reguladora da Saúde. Tiveram melhores cuidados para a população com qualidade, com custos muito mais baixos e com satisfação das populações. Portanto, nós temos que evoluir de um Serviço Nacional de Saúde para um Sistema Nacional de Saúde que combina a capacidade que nós temos de prestar cuidados de saúde à população das 3 iniciativas e que, por caminho, até alivia ao Estado em termos de investimento. Mas neste quadro parlamentar? Não é só, mas é isso mesmo que eu queria me referir. Mas isto tem um caminho a percorrer para já ganhar a opinião pública. E para isso é preciso colocar no terreno esta questão. Porque esta questão é que está na base daquilo que nós vimos todos os dias. Esta que é a causa profunda das crises das urgências, do efeito médico famílico, etc. Mas tem ouvido alguém a colocar isso? E um governo minoritário, responder à pergunta, Sim. E um governo minoritário pode fazer isso. Pode colocar as verdadeiros problemas. É claro que poder-me-ão dizer, isto tem custos eleitorais. Porque a população o que é que tem? A população tem uma ideia do Serviço Nacional de Saúde que é positiva e justificadamente. Nós tivemos feitos extraordinários do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos a mortalidade infantil, que foi um caceteda a nível mundial. Tivemos o aumento da esperança média de vida. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde fez coisas brilhantes e importantes. Agora, isto pouco vale às centenas de milhares de pessoas que estão à espera de uma cirurgia ou de uma consulta, porque isso não lhes resolve o problema. Por isso é que foram comprar serviços, que foram comprar seguros de saúde ou os funcionários públicos através da DSE. Aliás, querem maior contradição de que os funcionários públicos são funcionários do Estado. Na sua esmagadora maioria vão ao privado, pagam para ir ao privado. Sim. Portanto, é deste tipo de coisas que nós devemos pôr na opinião pública e colocar a opinião pública a discutir isto. Estes são os verdadeiros problemas. Não é o problema se a obstetrícia de Setúbal fechou. Claro que é importante dizer isso, mas isto é uma consequência, não é uma causa. A causa. E voltando à vossa pergunta, é isto, um governo minoritário pode fazer isto. Deixa-me dizer só mais um aspecto. Há coisas que nós pensamos que são adquiridas e que mudam muito rapidamente. Até 85, parecia que toda a opinião pública portuguesa, 80%, 90%, estava de acordo, por exemplo, com a nacionalização da banca. No entanto, passados 2, 3 anos depois da primeira maioria do Cavaco Silva, verifica-se que foi, como acontece em todo o mundo ocidental, evoluído, como é óbvio, deixou de estar nacionalizado, e hoje quem é que defende a nacionalização? Apenas uma minoria da população, que são os partidos de extrema-esquerda. Portanto, há aqui uma pedagogia, mais que uma pedagogia, há que colocar os problemas na opinião pública, há que discutir os verdadeiros problemas. Nós, na comunicação social, discutimos a espuma. E temos que colocar os problemas. Isso leva-nos à próxima pergunta e até pode continuar depois por aí. Quem disse, e isto é uma citação, quem disse: a televisão vende com igual eficácia um sabonete ou um Presidente da República? No sentido de influenciar, concorda com o significado dessa frase. São coisas completamente diferentes, claro. Como é. Aliás, mas quem disse? Quem disse esta frase? Isto é uma pergunta. Isto é uma pergunta. É mais uma. Quem disse? Isto isso correu muito. Então, vai pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Muito bem. Terá sido Manuel Luís Goxa, Aque Brito ou Emílio Rangel? Isto ali no início dos anos 90 foi uma frase que andou foi muito debatida. Foi um muito documentário. Foi talvez a televisão foi Emílio Rangel que fez isso num documentário. Foi muito polémico, mas está a dizer que no princípio da influência isto faz algum sentido. Hoje em dia, de facto, precisa aparecer na televisão não só para pensar em poder vencer eleições, mas também para impor agenda política, Exato. Como estava a dizer há pouco. Concorda com isto? Sim. Concorda com esta afirmação? Eu acho que um dos papéis do governo é tomar decisões e introduzir medidas importantes para o benefício da população, mas também lhe compete a ele escolher a agenda.
de colocar na opinião pública os dois problemas. É claro que depois isto tem vários prolongamentos, sobretudo na comunicação social, os vários atores políticos. A extrema-esquerda diz uma coisa, as pessoas mais de centro dizem outra. Mas colocar os verdadeiros problemas do país na opinião pública, fazer com que a opinião pública, através da comunicação social, os discuta, é fundamental. E é isso, voltando à sua pergunta, e é isto tão bem que um governo minoritário pode fazer. Muito bem. Mais alguma questão sobre ou avançamos? Os presidentes da República têm que estar na televisão para conseguir, ou os candidatos têm que estar. Como é que tem acompanhado aqui os nomes que são atirados para a praça pública? Enfim, eu acho que estamos a viver um momento que, não diga anómalo, mas que não é muito normal. Isto é, um ano e tal de eleições, perfilarem-se já, não digo dezenas, mas mais do que uma dezena de candidatos. Também numa democracia é natural que haja esta discussão. Acho que é extemporâneo, acho que temos autárquicas, digamos, mais próximas, que são daqui a 8, 9 muito meses. importantes. Não estou a secundarizar a eleição. Mas o calendário eleitoral é esse. O calendário é este. O Presidente da República tem um papel muito importante, a meu ver, no nosso ordenamento político, digamos. Então, lembrar que ele também é eleito por sufrágio universal, tem uma legitimidade que é idêntica no sentido de o resultado do voto popular do que a Assembleia. Como é óbvio, nós escolhemos este tipo de ordenamento. É importante. O próprio Presidente da República tem uma palavra a dizer. Agora, a gestão da sua palavra também é outro tema. Claro, e isso vai. Luís Filipe Pereira tem 17 pontos neste momento, faltam 5 para chegar aos 22. 5, ainda ninguém conseguiu os 25, só para saber. E estamos aqui na última questão então para esses 5. O Luís Filipe Pereira é economista, aliás, tem uma longa carreira também como gestor de empresas e, portanto, vai acompanhando estas questões também de perto. Em que ano é que Portugal registrou pela primeira vez em democracia um excedente das contas públicas? Um excedente? Não foi há muito tempo, não é? Eu sei que não foi há muito tempo. Ainda foi neste governo do António Costa, foi com o Centeno e, portanto, deixe-me só adivinhar o ano. Pois, porque houve uma pandemia logo a seguir. O ano. Portanto, exato. Foi o ano de 2019. Não houve ajuda nenhuma. Certíssimo. E foi um excedente de 0,2%. Falou de Mário Centeno, foi ele o Ministro das Finanças que chegou a este resultado. Acha que esse assunto está agora a ser discutido? Mário Centeno deve e merece continuar como Governador do Banco de Portugal? Bom, essa é uma decisão que compete ao Governo, ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro, claro. Como é óbvio. E tem que ser uma pessoa de perfil técnica também, mas também uma pessoa que, quando intervenha na esfera pública, seja tomada com a sua palavra com uma forma equilibrada, mas sobretudo que, até porque ele também tem responsabilidades perante o Banco Central Europeu, responsabilidade no sentido de participar nas reuniões e também tem uma palavra quanto às decisões do Banco Central Europeu. Portanto, o que eu acho é que eu só conheço estas reações pela comunicação social. Se é verdade o que tem havido na comunicação social, houve algumas comunicações do atual governo do Banco Central que, a meu ver, talvez não fossem necessárias e que, pelo menos na opinião pública, apareceram como uma dissintonia, para não dizer outra palavra, de oposição à ação do governo. Se assim é, obviamente que nenhum governo se sente confortável. Mas pode ser o exercício de independência. Sim, também pode ser. Mas, mais uma vez, o governo tem que ser aí, é o principal ator, digamos. Ele é que vai propor, portanto, a continuação ou não, ou a substituição. E obviamente, não há cargos vitalícios, como é óbvio. Eu próprio já tive em várias funções públicas, entrei e saí. E, portanto, o que me interessa é que a pessoa que lá esteja seja uma pessoa capaz de tomar decisões e que, obviamente, também colabore com o principal decisor político, que é o governo. Muito bem. Luís Filipe Pereira, está feita a sua missão, a sua comissão de inquérito. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Não cheguei aos 25. Não, mas ninguém chegou aos 22, ainda ninguém chegou. Aliás, 22 é o máximo até agora, não é? Até agora, sim. Há várias pessoas que lá chegaram. Passou com distinção. Muito obrigado. Gostamos muito de ter connosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite.